Olá pessoal, começando mais uma aula. Hoje a gente vai fazer um molho branco com uma pasta tagliatelle que eu amo. Coloquei uns leguminhos salteados dentro desse molho para colocar um pouco mais de cor, sabor, textura. E eu vou estar explicando muito bem quais são as técnicas utilizadas nesse prato. Então se liga aí. Começando mais uma aula, a gente se vê. Eu começo a produção com a cocção do roux, o meu espessante, e já preparo a cebola piquê. Ambos estão em aulas anteriores. A aula de aromáticos você vai encontrar a cebola piquê, que é cebola, folha de louro e cravo. E na aula anterior você vai encontrar o espessante. Eu vou cozinhando, você vai vendo as coisas que eu estou fazendo, mas eu vou falar das coisas que realmente são importantes. O roux, eu preciso falar um pouco sobre ele. A produção do roux, tostar a manteiga com a farinha sozinhas, antes de adicionar um líquido, vai muito além de só espessar um molho. Esse processo ajuda na dispersão da farinha no líquido, ele cozinha a farinha, removendo aquele sabor de farinha crua, e desenvolve o sabor de torrado, que aumenta de acordo com o tempo que você cozinha o roux. Se você deixa na panela por mais tempo, mais torrado ele vai ficar, e aí, dependendo do quão torrado ele está, a gente aplica em um molho diferente, tá? Bechamel é um molho mãe, um molho base da gastronomia francesa. O que é um molho base? Molho base é um molho versátil que nos serve de início para a construção de inúmeros pratos. O bechamel, por exemplo, a gente pode usar como molho para pastas, para carnes, aqueles molhinhos que acompanham as frituras. Você pode utilizar o aromático que couber, o aromático que você quiser. Você pode colocar queijo, você pode colocar especiarias, você pode aromatizar com mostarda, pode controlar a consistência do bechamel de acordo com a necessária na sua produção. Outro exemplo que eu vou dar são as croquetas espanholas. Você aumenta a quantidade de roux até que ele fique numa consistência pesada. Você aromatiza ele com Ramon. Você já tem a base da famosa croqueta, que está aí na foto. É animal, é saborosíssima. Esse grupo de molhos mãe foi classificado na França, no século XIX, pelo cozinheiro que fez história na gastronomia francesa, o Anthony Carême. Tem até um livro sobre ele, que é bem fácil de encontrar, que chama Carême, Cozinheiro dos Reis. Se você quiser mergulhar mais na cozinha, no universo da gastronomia, é um chefe interessante de você começar. Ele inventou o soufflé, o merengue, o bechamel. Ele foi o primeiro chefe celebridade. Agora eu vou saltear os meus vegetais. Saltear é um método de cocção rápido, temperatura elevada, pouca gordura. Esse é o segredo. Você espera a sua saltese aquecer bem e coloca os vegetais. Esse é meu método favorito para legumes, verduras, porque ele preserva as características do produto. A panela tem que ser de superfície larga. Você tem que ter uma panela larga. Porque você não pode sobrepor um legume ao outro. Eles precisam ter contato com a superfície, de calor. Porque o ponto aqui é que eles tenham contato com o fundo da panela e me tragam sabores mais complexos. Por isso também eu não posso ficar mexendo o tempo todo. O ideal é mexer os legumes com movimentos da panela, não ficar mexendo com a colher, porque você pode danificar os seus legumes. Principalmente depois que você colocar a massa aqui, aí você vai ter que saltear mesmo, porque a colher vai arrebentar a pasta que você já cozinhou previamente. Importante na hora de saltear é escolher a gordura correta. Como eu quero dourar os meus ingredientes, mas ainda quero preservar um alimento saudável, eu vou utilizar azeite. Porém, eu tenho que tomar cuidado com a temperatura que eu vou atingir. O ponto de fumaça do azeite não é tão alto, ele varia mais ou menos entre 175 graus. Vai depender da qualidade do azeite. Portanto, eu tenho que ficar ligada. Se começar a sair fumaça,
é porque o azeite está queimando. E ele começa a soltar substâncias tóxicas no seu alimento. Se eu vejo que começou a sair fumaça, eu preciso abaixar a temperatura. Segue aí na tela uma tabelinha de pontos de fumaça das gorduras diferentes que a gente pode usar para fritura. E aí você vê se você precisa fritar algo numa temperatura muito alta, o ideal é que você utilize ou a gordura hidrogenada, ou a gordura animal, ou a gordura de soja, o óleo de soja, porque elas atingem uma temperatura mais alta sem prejudicar o alimento. Reação de Maillard. Reação de Maillard é o escurecimento do meu ingrediente. Quando eu coloco o meu ingrediente em contato com a superfície da panela quente, esse calor vai direto e danifica a estrutura do ingrediente. Justamente esse produto danificado da superfície vai me trazer os sabores muito mais interessantes. Traz umami, traz tostado. O sabor vai variar de acordo com o ingrediente que eu escolhi e a intensidade do escurecimento. O nome dessa reação é reação de Maillard porque foi um médico francês que descobriu. O nome dele é Dr. Louis Camille Maillard. E a gente tem um outro processo de escurecimento do alimento que chama caramelização. Diferença entre os dois termos. A caramelização age em alimentos com maior concentração de açúcar e a reação de Maillard age em cima de carboidratos, proteínas. Por isso que quando eu falo sobre uma carne está dourada, é a reação de Maillard. Um pão está douradinho em cima, reação de Maillard. Os meus vegetais aqui que estão dourados, reação de Maillard. Você vai dar outra cara para os seus pratos. Voltando a falar dos molhos. No grupo de molhos mãe, as bases que ele classificou, tá o bechamel, que a base é leite e roux branco, o velouté, que é fundo claro e roux amarelo, o espanhol, que é fundo escuro, roux escuro e mirepoix, o molho de tomate, que é um molho de tomate, você pode colocar roux ou não, e tem o molho holandês, que é um molho que tem a base de manteiga e gemas. Aí agora eu vou finalizar meu prato. Eu terminei de cozinhar o bechamel, deixei minha massa al dente, deixei meus legumes salteados aqui, desliguei o fogo e aí eu vou só finalizar meu molho. Vou finalizar o meu bechamel com sal, noz moscada e o queijo. Assim que eu finalizei meu bechamel, eu já desligo o fogo e eu posso peneirá-lo. Porque se soltou cravo ou a folha de louro, eu posso retirar mais facilmente pela peneira. E aí fica mais fácil de eu agregar esse molho na minha produção. Então aqui eu vou voltar a ligar a minha panela de vegetais. Vou colocar umas folhinhas aqui de manjericão que eu gosto. Vou colocar o molho nos meus legumes. Vou cozinhar uns minutinhos. Vou adicionar minha pasta. E é importante utilizar a panela que você usou para saltear seus vegetais. Porque aí você aproveita o suco que ficou na panela. Todo aquele sabor que ficou na panela dos vegetais volta para o molho. Eu dou o ponto e aí eu coloco umas gotinhas de limão para dar mais sabor.
E é isso aí, galera. A aula acabou. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. E até a próxima aula. Tchau, tchau!